Boa tarde, caros pacientes e amigos. Você está usando o Mounjaro, Ozempic, as canetas emagrecedoras. Tem apresentado fraqueza? Tem observado perda de músculo? Vamos entender isso um pouquinho melhor? Teoricamente, no emagrecimento saudável, nós esperamos a regra de um quarto, ou seja, um quarto mais ou menos do emagrecimento seria diminuir a massa magra, o músculo, e o restante, o ideal, queimar a massa gorda. Muito bem, mas isso é na teoria. Os estudos têm mostrado nos últimos anos que, de fato, não é isso que se vê em todos os casos. E esses resultados variáveis do efeito do emagrecimento no músculo, nas várias intervenções e estudos com medicamentos contra a obesidade, deixa-nos sem uma referência adequada do que seria de fato esperado. Porém, nós sabemos que não se deve emagrecer ficando fraco, perdendo muito músculo, porque isso é perder saúde. Os estudos, as investigações sobre essas mudanças na composição corporal com as canetas emagrecedoras, cujas substâncias são os agonistas dos receptores do GLP-1, que é um hormônio do intestino, e alguns outros receptores, como do glucagon, da amilina, esses estudos são limitados e com poder estatístico insuficiente para que se chegue a uma conclusão definitiva sobre a saúde e a função do músculo. Agora, esse estudo, publicado numa revista da Cardiologia Mundial, a revista de maior fator de impacto na cardiologia, a revista da Associação Norte-Americana de Cardiologia, a Circulation, ela mostra que com o passar do emagrecimento, à medida que vai se emagrecendo mais do peso inicial, 5, 10%, 20%, a perda de massa muscular é maior com as canetas emagrecedoras do que com a cirurgia bariátrica e do que apenas com a dieta. Então, isso nos chama a atenção. Embora as canetas emagrecedoras sejam realmente muito úteis no emagrecimento, queimando massa gorda, pode-se perder um pouco também de massa magra, além do desejado, se não feito da forma correta esse acompanhamento. E aqui entra a questão do exercício físico. Então, como nós vamos evitar perder muito músculo e o paciente sentir-se fraco, indisposto para trabalhar, para estudar? É importante nós entendermos que toda vez que eu diminuo 1 quilo no músculo, o meu metabolismo, o funcionamento do meu corpo fica mais lento, mais preguiçoso, em 13 calorias dia. Quando eu queimo massa gorda, isso é muito menor, apenas 4 calorias dia. Então, repare, emagrecer perdendo músculo vai lentificar o seu metabolismo, o funcionamento do seu corpo, a capacidade de emagrecer e não engordar de novo, mais do que o triplo quando você perde o que nós queremos, que é massa gorda. Então, não se pode perder muito massa magra, porque é perder saúde. Portanto, um dos objetivos da perda de peso deve ser manter ou aumentar a massa muscular. E, claro, isso pode ser alcançado por várias estratégias. Uma delas, fundamental, é a atividade física. Ela tem um papel direto na manutenção da função muscular e na melhora da sensibilidade à ação do hormônio insulina, que joga o açúcar para dentro do sangue, evitando todo o malefício daquele açúcar elevado na nossa circulação sanguínea, que é uma das coisas mais anabólicas que fazem engordar. Embora tanto o exercício de resistência quanto o de força ajudem a preservar a massa muscular durante o emagrecimento, o exercício de força também melhora a força muscular. Então, na verdade, a gente chega à conclusão que o melhor mesmo, há exceções, é o exercício de força, o exercício de musculação.
Outra intervenção para emagrecer, evitando perder músculo, é um aumento moderado na ingestão de proteínas em relação a carboidrato e gordura. E olha que interessante essa publicação recente. Contrariamente ao que se pensava, ou seja, existiria um limite superior máximo para a incorporação de proteínas no nosso músculo após o exercício, dados recentes sugerem que isso pode não ser verdade. E quanto mais proteína se consome, mais proteína seria incorporada ao músculo esquelético. É claro que cada paciente tem que ter sua meta proteica. Proteína demais pode ser deletério em alguns casos, por exemplo, os casos onde o paciente já tem um dano renal, uma insuficiência renal mesmo que leve. Por isso que tratamento de obesidade é tratamento de doença tem que ser feita com um médico especialista, muitas vezes necessitando do apoio do nutricionista, do personal trainer, do psicólogo, mas quem comanda essa orquestra é o médico nutrólogo. O aumento da ingestão de proteínas, então, parece ser especialmente importante nos tratamentos com as canetas emagrecedoras, pois pode haver uma mudança nas preferências alimentares em direção a uma menor ingestão de proteínas de alta qualidade nutricional em comparação com uma dieta padrão em que se coma menos. Então, isso a gente tem observado nos pacientes, muitos perdem muito o apetite. E aí, ao não ter muito desejo por alimento, esse paciente vai acabar comendo menos como um todo e também proteína, e aí o risco de ficar fraco e diminuir o seu metabolismo. Tem essa publicação que já fizemos em um vídeo anterior e no Instagram, mostra um desenho da revista norte-americana de medicina, onde se orienta que cada refeição tenha uma porção generosa de proteínas, 20 a 30 gramas de proteína por refeição. E nesse caso, o shake proteico, ele é uma possibilidade, né, de você estar recebendo essa dose ideal de proteína durante a sua dieta. E essa também é uma publicação nossa no Instagram, que você pode ver com detalhes quanto é 30 gramas de proteína, por exemplo, de frango, por exemplo, de carne bovina, carne suína, vegetal, lentilha e o salmão, para que você atinja a sua meta proteica. Mesmo que a perda muscular seja proporcional e adaptativa à perda de peso, o risco da sarcopenia, de perder músculo de forma clinicamente significativa, é maior nos pacientes mais idosos, naqueles que já comiam mal em qualidade e nos pacientes sedentários. E diversos estudos mostraram que as canetas, embora possam levar à perda de músculo, melhorariam a qualidade desse músculo. Isso seria um efeito compensador e benéfico. É o que tínhamos para hoje. Muito obrigado pela gentileza